Nessa manhã, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo como um vento impetuoso. Capítulo 2 do livro de Atos, abra sua Bíblia. No capítulo 2, antes de a gente ler a palavra, eu quero orar com você. Eu quero dizer para você, fique ciente de que quando a gente lê a palavra de Deus, há uma guerra nas regiões espirituais. Yeah, there is war in the heavenlies. Sabe por quê? Porque o diabo quer roubar a palavra do teu coração. Ele quer roubar, ele não quer que fique lá. Ele não quer que aquilo que Deus tem para você aconteça. Porque aí ele vai perder. Ele só ganha enquanto aquilo que Deus tem para você não acontece na tua vida. Aí ele está ganhando. Aí ele te oprime, te mantém parado, não deixa você ir para frente, desfrutar do que Deus tem para você. Ele te para. Mas quando você começa a entrar na posse, entrar naquilo que Deus tem para você, não tem mais para ele. E sabe, é o Espírito Santo que faz isso com você. Nós vamos meditar nisso hoje. Coloca a tua mão assim sobre a tua cabeça. Diga assim, ó: Pai, a minha mente é um lugar de muita batalha. Senhor, agora eu oro para que o Senhor cumpra a tua palavra, que diz que o Senhor guarda em perfeita paz a mente daquele que está firme em ti. Guarda a minha mente, Senhor. Põe a mão no coração e diga: Senhor, o meu coração é uma boa terra. A tua palavra, nessa manhã, vai cair no meu coração e produzir muito fruto para a glória do teu nome. Amém. Amém. Eu já posso sentir aqui a presença do Espírito Santo, amém? Capítulo 2 do livro de Atos. Vamos lendo aí, nós vamos ler até o versículo 13, ok? É um texto mais comprido, nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um ruído, um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam sentados. Eles apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Iletrados, isso quer dizer. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos, língua das nações, que a mãe ensinou para frente. Nós partos, veja quantas línguas estavam aí: partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito, a Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los falar em nossas línguas das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, e diziam uns aos outros: Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de cachaça, que é o mosto. Estão bêbados até aí. E havia uma confusão no meio deles, porque não podiam entender. Amados, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se entendem espiritualmente. Então dá uma olhadinha na nossa introdução. Em João 3, versículo 8, está aí no seu boletim. Nós temos alguns boletins em inglês também. Em João 3,8 nos diz que todo que nasceu de novo, isso é, aquela pessoa que nasceu do Espírito, ela é como o vento que sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai.
Nesse texto, o vento é símbolo do Espírito Santo, que é Deus, o soberano. Quando nascemos do Espírito Santo, também devemos ser cheios do Espírito Santo, para que ele nos controle e faça em nós a sua soberana vontade. Amados, não basta nascer de novo. Não basta nascer de novo. Nascer de novo é o primeiro passo de um processo em que Deus quer nos levar. É somente o primeiro passo. Quando você nasce de novo, existem alguns outros passos que você tem que dar, para que você entre na plenitude do que Deus tem para você. E hoje eu quero falar do segundo passo que você tem que dar para que você entre na plenitude do que Deus tem para você. O nosso primeiro tópico aí no boletim é esse. Amados, não sei se eu consigo terminar aqui hoje o negócio, não. O vento impetuoso é o cumprimento de uma promessa, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio ali no dia do Pentecostes, ele é cumprimento de uma promessa. Agora presta atenção nisso. Hoje em dia, o ensinamento, as pessoas estão muito shallow, como é que se diz? Muito rasas no entendimento da Bíblia. As pessoas não conhecem as profundidades da Bíblia. Então, quando a gente pergunta alguma coisa para as pessoas, elas pensam, na maioria, elas pensam que nós quase que temos duas Bíblias diferentes, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, às vezes nós dizemos alguma coisa e a pessoa diz: isso é do Velho Testamento. Isso é do Velho Testamento. Só por causa da palavra Velho Testamento, as pessoas pensam que é uma coisa passada, ultrapassada, que não está mais válida para hoje em dia. Deixa eu dizer para vocês. Nós temos uma Bíblia. Pegue a sua Bíblia, se você tem ela com você, e levante a sua Bíblia. Se você tiver no iPad, levanta o iPad, não tem problema, é Bíblia. Ok? Diga assim: esta Bíblia, ela é um total, é um todo. Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é tão Bíblia quanto o Novo Testamento. E é tão atual quanto o Novo Testamento. O Velho Testamento contém os princípios que aconteceram no Novo. Se você tirar o Velho Testamento, você sabia que se você tirar o Velho Testamento da tua Bíblia, você não tem Novo? Porque o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do Velho. Cumprimento histórico do Velho Testamento. Então presta atenção. Lá no Velho Testamento existia 3 festas principais. No Velho Testamento, uma das diferenças do Velho Testamento para o Novo Testamento, e que não é diferença em questão de princípios, os princípios não mudam, eles são os mesmos, mas uma das diferenças é que no Velho Testamento as coisas funcionavam como que por parábolas, como por tipos, como por figuras que representavam a realidade espiritual. E lá no Velho Testamento nós tínhamos o desenvolvimento, a explicação do desenvolvimento do plano eterno de Deus. E sabe como é que o Velho Testamento explica isso? Dessa maneira. Nós tínhamos no Velho Testamento 7 festas, que significam todinho o cumprimento do plano de Deus. Dentre essas 7 festas, existem 3 festas principais. As outras estão entre elas. E as 3 festas principais são essa: a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. E a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa significava a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Quando o pessoal no Velho Testamento pegava um cordeiro da Páscoa e eles iam matar aquele cordeiro, eles não sabiam como eu estou sabendo hoje, como você sabe hoje, mas aquele cordeiro era um símbolo de Jesus. E eles não tinham o conhecimento intelectual que eu tenho. Mas quando eles obedeciam a Deus e matavam aquele cordeiro, eles estavam dizendo que eles aceitavam que um dia um cordeiro sem mancha, que levava os pecados deles, ia morrer no lugar deles. E o sangue ia ser aplicado lá dentro.
ia limpar os pecados e ia ser aplicado como pagamento perante Deus dos pecados que eles cometeram. E aí eles comiam o cordeiro, que sabe o que quer dizer? Recebiam a Jesus. Aquele cordeiro era um tipo de Jesus. Eles comiam o cordeiro, era como se estivessem recebendo Jesus dentro deles. Aí, 50 dias depois da Páscoa, tinha uma outra festa, chamada Pentecostes. Pente quer dizer 50 dias. Penta 50. 50 dias depois da Páscoa, vinha o Pentecostes. Sabe que festa era essa? Era a festa das colheitas. Era o tempo em que as pessoas iam lá e colhiam os primeiros frutos. Eles colhiam os primeiros frutos e eles levavam perante Deus como oferta movida. Eles moviam perante Deus, oferecendo os primeiros frutos. A festa do Pentecostes, sabe o que significava? A vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. E a vinda do Espírito Santo, ela tem duas razões de ser. No caso da festa do Pentecostes, que é a razão que nós vamos falar hoje, é para batizar você no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando você recebe Jesus, é convencido por Ele, você é selado com o Espírito Santo. Levanta a sua mão direita. Todo mundo que está com a mão direita levantada, deixa eu perguntar, você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, diga comigo, eu nasci de novo e por isso eu sou selado com o Espírito Santo. Baixa a sua mão. Você tem o Espírito Santo. Agora tem uma outra fase que você precisa entrar nela. O Espírito Santo precisa possuir você. Você possui o Espírito Santo. É um selo. A Bíblia lá no Apocalipse diz que quando Deus ia mandar praga sobre a terra, a Bíblia diz assim para o anjo, uma voz disse para o anjo, não solta os anjos destruidores, até selarmos nas frontes os servos do Deus vivo. Nas casas no Velho Testamento, quando matavam o cordeiro e comiam do cordeiro, eles tinham que passar o sangue na porta, e o vingador não entrava, e o anjo da morte não matava. Quer dizer, eles não entravam em juízo. A Bíblia tem esse versículo lá no Novo Testamento que explica isso. Ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram, velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em João diz isso. Se você recebeu a Jesus como teu Salvador, você não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Entenderam? Agora, o segundo passo, a segunda festa, era 50 dias depois que o pessoal comia o cordeiro. E quando eles obedeciam, aquela realidade espiritual acontecia na vida deles. Presta atenção, gente. Não é quando nós sabemos as coisas que nós estamos bem com Deus. É quando nós fazemos o que sabemos que nós ficamos bem com Deus. Não é o teu conhecimento intelectual. Você pode decorar a Bíblia inteira, ter ela inteirinha na sua cabeça e morrer e ir para o inferno, se não praticar a Bíblia. A primeira coisa que tem que praticar é nascer de novo. Mas depois, você tem que receber poder para viver a tua vida cristã. É o segundo passo. E é uma experiência diferente da primeira. Na Páscoa, é o símbolo de quando você recebe Jesus, você é selado com o Espírito Santo. No Pentecostes, é quando o Espírito Santo vem sobre você. Ele toma você, te enche, e você passa a ser controlado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Veja bem, o batismo do Espírito Santo não é uma coisa do Novo Testamento. Ai, 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 pastor. Sim, senhor. Batismo, repita comigo, eu vou dar o texto para vocês. Batismo do Espírito Santo não é algo que começou no Novo Testamento. Se você tem curiosidade para achar onde que está escrito, você vai achar em muitos lugares. Eu te dou um, por exemplo, Davi, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, ou capítulo 16, de 1 Samuel. Samuel foi falar com a casa de Davi, porque ele precisava ungir um rei.
Qual é o dom que um rei precisa ter? Dom de governo. Certinho. Precisa ter dom de governo. Isso é um dom do Espírito Santo. Dom de governo. Deus queria levantar um rei para ele. E aí ele mandou Samuel na casa do pai de Davi. E aí ele chegou lá, fez uma festa e foram entrando. E o Samuel estava olhando assim para ver quem seria o ungido. Quem ia ser batizado no Espírito Santo. E de repente entrou o mais velho. Era alto e forte. O Samuel disse assim: é esse. Tem panca de rei. Tem tipo de rei. Parece rei. Deus disse: não é esse. Entra o segundo. Parece também. Pode ser um rei. Era alto, forte também. Deus disse: não é esse. E finalmente Deus disse para Samuel: Samuel, come on, Samuel. Give me a break. Dá um tempo aí, Samuel. Eu não sou como homem. Vocês, os homens, vocês olham e veem a aparência. Eu olho e vejo o coração. E aí passou todo mundo e não tinha ninguém. E aí o Samuel pensou: bom, Deus não se enganou. Então tem alguma coisa errada aqui. E ele chega para o pai dos meninos, para o pai do Saul, e diz assim: não tem mais nenhum filho? Aí ele diz: ai, esquecemos do garoto Davi. O garoto Davi está cuidando das ovelhas. Ele falou: não tem festa sem a chegada dele. Chama o Davi chega. E veja o que acontece no capítulo 16. Lá pelo versículo 12. Mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Estava muito bem para manequim, menos para rei. Não parecia rei. Não parecia. Agora veja. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge, pois esse é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, que é símbolo do Espírito Santo, o óleo, e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia, vamos repetir todo mundo junto? Olha na tela. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Repita comigo: o Espírito Santo se apoderou de Davi. Outra vez: o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Davi já tinha o Espírito Santo. Ele era adorador. Mas agora o Espírito Santo tinha ele. E sabe o que precisou acontecer? Ele precisou ser batizado no Espírito Santo. Amados, a razão pela qual muitos cristãos estão vivendo uma vida de derrota, estão vivendo uma vida sem sal, estão vivendo uma vida sem propósito, é porque falta o poder do alto sobre as suas vidas. Falta ter uma experiência com o vento impetuoso, que é soberano. Você está salvo por Jesus, mas sem que o Espírito Santo venha sobre você e possua você, você às vezes está comandando a tua própria vida. Mas quando o Espírito Santo vier e possuir você, ele controla você. Você está debaixo da soberania dele. Uma coisa é pertencer para Deus. E tem muita gente que, se morrer, vai para o céu, pertence a Deus, mas anda aí no dia a dia fazendo o que bem entende. Deus não é soberano na vida dele. E tem alguns que não fazem isso por maldade, é porque não tiveram ainda a experiência de serem batizados no Espírito Santo. Não passaram pelo vento impetuoso. E nessa manhã eu quero dizer para você: prepare o teu coração. Porque se isso não aconteceu com você ainda, isso é promessa. Isso é ordem. É ordem. Jesus disse para o pessoal: não saia de Jerusalém antes que a promessa que eu falei para vocês aconteça. Fique em Jerusalém. Não saia fazendo qualquer coisa. Tá ok? Está lá no livro de Atos que nós estamos lendo. Ele disse para eles, capítulo 1, versículo 8, eu creio. Ele diz assim: e não saiam, não se ausentem, recebereis o Espírito, o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém. Amém? Aleluia. Então preste atenção. O Espírito Santo já batizava a gente desde o Velho Testamento.
os profetas, sabe, os sacerdotes no Velho Testamento. Havia todo um ritual de batismo com o Espírito Santo. O óleo era posto sobre eles, era passado nos dedos deles, na testa. Se vocês forem ver, havia desde o Velho Testamento. Amados, presta atenção. O Novo Testamento, escute essa frase, porque eu quero que você seja bom de Bíblia. Entenda a tua Bíblia. O Novo Testamento é o cumprimento histórico do Velho Testamento, das promessas do Velho Testamento. Diga comigo, o Novo Testamento é o cumprimento histórico das promessas do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus agia baseado nas suas promessas. O pessoal, gente, todas as pessoas que foram salvas no Velho Testamento foram salvas pelo sacrifício de Jesus. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Atos 4:12. Não tem outro meio de salvação. No dia que você chegar no céu, todo mundo que estiver lá, foi lá por causa do sacrifício de Jesus. Inclusive Abel, que está na Bíblia, foi o primeiro mártir. Ele só foi por Jesus. Agora, olha só, eu quero que você leia esse texto. 1 Pedro, eu estou colocando as bases para você entender do que eu estou dizendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ok? 1 Pedro 1, 19 e 20. Vamos lá? Vamos começar a ler? Está aí na tela. Você pode começar a ler. Mas, vamos lá todos juntos? Mas como precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mancha. Que sangue era esse? O sangue de Cristo, o qual, na verdade, agora presta atenção. Espera aí, presta atenção. Agora vem a chave. O que você vai ler agora em diante é a chave do versículo. Vai lá. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas historicamente se manifestou no fim dos tempos. Quando que o sangue de Jesus começou a ter valor? Antes da fundação do mundo. Está entendendo? Antes que houvesse terra, não é antes que houvesse gente, antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus. Então, no Velho Testamento era assim. Agora, na Páscoa se cumpriu o batismo do Espírito Santo. E a terceira festa, sabe qual que é? É a festa das cabanas. Tinha um tempo em que depois do Pentecostes, depois da Páscoa, depois do Pentecostes, as pessoas pegavam ramos e subiam em cima nas suas casas e elas faziam cabanas de ramos verdes. E elas moravam naquelas cabanas por uma semana. Sabe para quê? Para dizer que eles estavam esperando Jesus voltar e arrebatá-los. A festa das cabanas. A festa das cabanas é a festa que celebra a volta de Jesus. Jesus morreu, você nasceu de novo. Ele enviou o Espírito Santo para você ser batizado no Espírito Santo. E ele vai voltar para buscar você. Essa é a história da Bíblia. Amém? Agora vamos entrar nos detalhes da questão, no que nos interessa. Olha aí no capítulo, no ponto 1 que nós estamos estudando. Historicamente, se cumpriu 50 dias depois da morte de Jesus, Atos 2:1. Então em Atos 2, nós vamos ficar em Atos 2. Se a gente sair, a gente sai só circunstancialmente. Mas Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então olha só, esse foi o cumprimento histórico. Isso quer dizer o seguinte, que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Antes de Jesus subir, Jesus soprou o Espírito Santo e disse: recebeis o Espírito Santo. Jesus disse para Pedro, lá em João capítulo 12, o 13, onde ele lava o pé dos discípulos, ele disse assim: vós já estáis limpos, mas não todos, que era o Judas. Ele já tinha o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo precisava controlar eles. Eu quero saber aqui, quem já foi batizado no Espírito Santo? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uau, nós temos bastante gente aqui. Batizado no Espírito Santo é uma segunda experiência. É uma segunda experiência. No dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, eu era cristão, eu estava no campo missionário, coordenando um grupo para plantar uma igreja numa cidade brasileira que não tinha igreja evangélica, no sul de Minas. E o Espírito Santo era bem de manhãzinho. Nós levantávamos às 7 da manhã, tomávamos café, 8 horas a gente começava uma meditação, um ensino, até o meio-dia. Eu estava pregando sobre amarrar o valente, aquele texto de Mateus 11, 12, que diz que a gente, para roubar os bens do valente, tem que entrar na casa dele e amarrar o valente. Eu estava falando sobre esse assunto. Era um lugar assim estreitinho, com essa fila de cadeira. Ia lá na porta. Nós estávamos em uns 45, 50 pessoas lá. O lugar se chama Nazareno, pertinho de São João del Rei. Não tinha igreja evangélica. Nós estávamos plantando uma. E eu comecei a falar sobre o assunto. E de repente Deus começou a falar comigo. Ore para que eles recebam o Espírito Santo. E eu disse para Deus: Senhor, eu não estou falando sobre isso. Esse não é o assunto. E Deus ficou falando comigo. Ore para que eles recebam o Espírito Santo. E a gente tinha feito assim uma escadaria e tinha um toco de madeira grande em cima, onde a gente punha a Bíblia. Um toco de árvore, dessa grossura, onde a gente punha a Bíblia, não tinha nada. Aí Deus falou comigo: ore para que eles recebam o Espírito Santo. Eu falei: não é esse o assunto. E eu terminei de pregar, pus a Bíblia embaixo do braço e ia descendo. Quando eu cheguei no meio da escada, tinha uns 6 ou 8 degraus, era bem alto o lugar. Eu parei e comecei a pensar: caramba, mas nem Deus pode comigo. Eu sou um cara duro de coração. Eu sei o que Deus está mandando fazer, e só porque não está no meu esquema, eu não vou fazer. Eu falei: não posso fazer isso. Voltei e falei: gente, Deus está dizendo para mim orar para vocês receberem o Espírito Santo. Eu vou orar para vocês receberem o Espírito Santo. Eu levantei a mão assim, eu disse: Senhor, se o Senhor quer que esse povo receba o teu Espírito Santo, Senhor, é agora. Então envia o teu Espírito Santo. Amém. Peguei a minha Bíblia, botei embaixo do braço e fui descendo. Quando eu cheguei no meio do degrau, tinha um pastor amigo meu chamado Xerene. Ele gritou lá de trás para mim: ô João, ele fala assim meio fanhoso, ele disse: ô João, já que você orou para a gente receber o Espírito Santo, não seria bom perguntar se alguém recebeu? Eu falei: faz sentido. Eu voltei e disse: alguém aí recebeu o Espírito Santo? Quando eu perguntei: alguém aí recebeu o Espírito Santo? Os bancos eram assim de tijolo e uma tábua bem rústica por cima. Uma menina que estava na primeira fila caiu para trás, pá! E começou a gritar. E aí na frente tinha o Pedrão. O Pedrão era da favela do Acari, lá no Rio de Janeiro. Massa de um negão assim. Crente tremendo, evangelista tremendo. O Pedrão caiu para frente, de boca no chão, e começou a chorar. Mas a chorar desesperado. E eu fiquei aqui olhando aquele negócio. E eu pensei: não tem nada a ver com isso. Não sou eu que estou fazendo essa bagunça. E aquele negócio se espalhou. O pessoal começou a cair. E tinha uns que começavam a confessar os pecados gritando. Confessando os pecados gritando. E aí eu falei: não tenho nada a ver com isso. E eu fiquei olhando aquele negócio acontecendo. E o Pedrão disse que o Pedrão começou a orar, gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor sempre pôs dinheiro na minha mão para ajudar os outros, mas agora o Senhor pôs esse dinheiro na minha mão, e a minha geladeira velha tinha queimado. Eu resolvi comprar uma outra geladeira velha e usei o dinheiro que era para mim abençoar alguém. Comprei essa geladeira usada. Senhor, eu traí o Senhor. E aí o Senhor parou de mandar dinheiro na minha mão. E é assim que Deus faz, quando você trai a Ele. Tua bênção para. Senhor, eu me arrependo agora, Senhor. Eu quero voltar para aquele estádio, Senhor, que eu abençoava as pessoas. Eu era canal de bênção. E o Pedrão chorando. E eu fiquei assim pensando, olhando, pensando: Senhor, acho que esse negócio é o tal do batismo do Espírito Santo que o pessoal fala. Eu nunca tinha visto isso. Eu era presbiteriano.
nunca tinha visto. E aí eu falei, deve ser o tal do batismo do Espírito Santo. De repente começou a acontecer uma coisa estranha. Começou a vir um riso assim lá de dentro, sem eu querer rir. E eu comecei assim, e eu segurando o riso. E de repente aquele negócio foi ficando grande, eu não podia mais segurar. E eu comecei a rir, e eu comecei a rir. E aí eu ri, e ri, e ri, e ri. Eu fiquei uma meia hora rindo, aquela confusão lá acontecendo, e eu aqui rindo. De repente acabou as forças. Sabe que eu fui cair para o chão, eu me agarrei na árvore, no toco da árvore. Eu fiquei agarrado, de repente acabou a força do braço, eu caí no chão, pá, no chão. Irmãos, isso era mais ou menos umas 9 horas, a hora que começou a acontecer isso. Nós saímos de lá às 8 da noite, a gente fechou a portinha do lugar. Eu ri das 9 da manhã às 8 da noite. Até hoje, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu começo a rir, que não tem jeito de parar. Que não tem jeito de parar. Eu fui batizado no Espírito Santo naquele dia. Eu contei essa história para você, para te dizer o seguinte: a experiência de batismo com o Espírito Santo é diferente de quando você recebe Jesus. É uma segunda experiência. A festa da Páscoa era uma, a do Pentecostes é outra. É uma segunda experiência. É uma experiência na qual o Espírito Santo vem para ter uma ação soberana sobre a sua vida. Claro que ele é soberano, mas o problema é se ele é soberano em você ou não. Aí que está o negócio. E ele batiza você para te dar os dons, para te dar o poder do Espírito Santo e para agir de maneira soberana na tua vida. Para agir de maneira soberana na tua vida. E ele te batiza para fazer 3 coisas principais. Primeira, Atos 2, 32 e 33. Leiam lá. Atos 2, 32 e 33. Diz assim: a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado à destra de Deus, e tendo, vamos ler junto essa parte, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvir. Gente, o Espírito Santo foi derramado para glorificar, para exaltar a pessoa de Jesus. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, Jesus não está totalmente exaltado na sua vida. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Não é uma opção. Assim como obedecer a Deus não é uma opção, ser batizado no Espírito Santo não é uma opção. Você tem que entrar numa experiência com esse vento. E o vento, diz a Bíblia, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é soberano. Você tem que entrar numa experiência pessoal com a soberania de Deus. Com Deus possuir você e levar você para lá, levar você para cá, como fazia com Paulo. Paulo estava indo para um certo lugar e Deus disse: não, vai para outro lugar. E o Espírito Santo orientou ele, ele foi para outro lugar. E é o Espírito Santo, na soberania de Deus, que vai dizer para você o que você não deve fazer, o que você deve fazer, quando fazer, como fazer. A orientação, aquilo que às vezes você está desesperadamente necessitando e até querendo, mas não tem ainda. Você vai ter quando você for batizado no Espírito Santo. E não é uma opção, porque o batismo no Espírito Santo glorifica a pessoa de Jesus na tua vida. Ela dá poder, move os dons sobre você. E é uma segunda experiência. Não é a mesma de nascer de novo. É algo que vem depois. 50 dias depois aconteceu isso. Para alguns, às vezes, eles recebem a Jesus e logo em seguida, talvez até no mesmo dia ou logo depois, são batizados no Espírito Santo. Mas não é a mesma experiência. É uma segunda experiência. Veja bem, a segunda coisa é para colocar a gente debaixo da soberania de Deus. Versículo 2 a 4 diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam. E apareceu línguas entre eles, distribuídas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falassem. Agora abra um parêntese. Essas línguas aí era língua que a pessoa aprendia da mamãezinha. Natal. Aí diz, teve gente que nunca tinha falado árabe na vida e começou a falar árabe. Aí tem a lista das nações. Mas existe um outro tipo de língua. Esse tipo de língua do Atos 2 é para você falar das grandezas de Deus para as pessoas. Você fala numa língua que você não entende e as pessoas vão entender o que você está falando. Agora existe um outro tipo de língua, que é aquela que está em 1 Coríntios capítulo 14, que você fala, é o teu espírito falando com o Espírito Santo de Deus, e essa não é para falar para as outras pessoas, essa é para edificação pessoal. A Bíblia diz que a tua mente não entende, mas o teu espírito é edificado. Quando você fala, o teu espírito é edificado. Essa língua é para edificação pessoal. Deus quer dar ambas as línguas. Eu conheço um camarada chamado, o sobrenome dele é Sitole. Como é que é o primeiro nome, Rachel? Hã? Surpresa Sitole é o nome dele. Ele é africano. Ele fala muitas línguas que nunca aprendeu, inclusive inglês. Primeira vez que ele começou a falar inglês, ele recebeu sobrenaturalmente. Eu conheço o cara. Inglês perfeito. Não estudou. Foi isso que aconteceu aí com ele. Mas existe aquela outra língua que você fala entre você, o teu Espírito Santo fala com Deus para edificação pessoal. Então você recebe o Espírito Santo para proclamar as grandezas, para exaltar Jesus. Você recebe o Espírito Santo, é batizado para colocar você mesmo debaixo da soberania. O Espírito Santo vai liderar você, ele vai falar com você, ele vai dizer para você, ele vai te dar ousadia, como deu para Davi. Quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando os servos do Deus vivo? Eu vou lá e com uma pedra derrubo ele. E derrubou. Para te dar ousadia. Agora veja a terceira coisa. Versículo 36 até o 38 do Atos 2. Diz assim: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E as pessoas ouviram essas coisas, se compungiu o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A terceira coisa é para te dar autoridade espiritual. Autoridade espiritual. A autoridade espiritual que vem do batismo do Espírito Santo, quando você fala, o coração das pessoas aperta e elas perguntam para você: o que eu faço? O que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Esse é o batismo do Espírito Santo. Essa é a base bíblica do batismo do Espírito Santo. Você não pode continuar na sua vida de cristão sem ser batizado no Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está de maneira... porque quando o Espírito Santo está de maneira soberana, na plenitude, você não imagina coisas que podem acontecer. Eu tenho 2 filhos na fé, que tem uma história muito estranha. Fica de pé aí, Daniel e Ligiane. Fica de pé aí. São meus filhos na fé. Fica de pé, os 2. Queria dizer para vocês que eu amo vocês. De pé, Daniel. Fica de pé. Olha aí para todo mundo. Daniel e Ligiane. Você sabe qual que é a história que eu vou contar, né, Daniel? Então aí, pergunta para eles se é verdade ou não. No dia que eles foram casar, o Espírito Santo estava naquela igreja de maneira tão tremenda que eu comecei a falar na hora do casamento, o Espírito Santo veio sobre os 2 e eu tive que fazer o casamento deles com eles no chão. Verdade ou não? Foi a única vez que isso me aconteceu, mas aconteceu no chão. Eu terminei de casá-los, eles estavam caídos no chão e não tinha quem levantasse. Era o poder do Espírito Santo sobre a vida deles no dia do casamento. Por isso que vocês têm um casamento abençoado. Gostaria que todo casamento fosse assim, viu? Isso é uma coisa de Deus. Pode sentar, obrigado. Eles terminaram assim.
É o poder do Espírito Santo. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. É a soberania do Espírito Santo vindo. De maneira que não é você que está no controle. Não é você que fala. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que fala. Então você precisa disso desesperadamente, se ainda não tem. E tem mais. É preciso você manter isso. Tem um homem na Bíblia, um homem na história cristã chamado Finney, não é da Bíblia. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele era um advogado, ele ficou cheio do Espírito Santo, e a coisa na vida dele foi tão tremenda que só com o olhar dele as pessoas tinham convicção de pecado e se convertiam. Só com o olhar. Ele olhava. Uma vez ele estava numa fábrica e ele olhou para algumas pessoas, elas começaram a tremer, era uma fábrica de costura, centenas de pessoas, as mulheres não conseguiam mais passar o fio na agulha, não conseguiam fazer mais nada. O dono da fábrica disse, para, e eles tiveram um culto e a fábrica inteira se converteu, com um olhar do Finney. Lembram do olhar de Jesus no Pedro? Quando Pedro estava lá, Pedro disse, não te nego. Aí negou 3 vezes, Jesus o olhou longamente e o Pedro se arrependeu. Um olhar. Por isso você sempre precisa ser batizado do Espírito Santo. Agora, o que é que esse batismo do Espírito Santo faz com você? Primeira coisa, item 2 aí. O vento do Espírito, esse batismo do soberano do Espírito Santo, te tira do lugar comum. João capítulo 20, versículo 26 e Atos 2,14 nos dizem uma coisa assim tremenda. Veja Atos 2,14 aí. Então levantou-se Pedro com os 11 e começou a falar. E disse, vocês são culpados da morte de Jesus, vocês mataram. Ele estava possuído de uma ousadia. Se você ler o texto de João, sabe o que acontece? Ele seguia Jesus de longe. Ele estava com medo. Nesse texto de João, diz que eles estavam na casa, fechadas as portas e orando. Com medo. Eles estavam com medo. Vocês entenderam? Eles estavam com medo. Mas agora, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, o que aconteceu? Eles saem, o povo chega e eles começam a falar. E Pedro começa a falar. E naquele dia, mais de 3.000 se converteram. Mais de 3.000 se converteram. Naquele dia. Por que você precisa ser batizado com o Espírito Santo? Para você sair do lugar comum. O que é que acontece quando você fala? Ai, pastor, nada. As pessoas não querem. Não é o problema das pessoas, é a falta de poder. Porque se você tiver poder na sua vida, presta atenção, olha para mim aqui todo mundo. Se você tiver poder na sua vida, quando você fala, das 2 coisas vai acontecer uma. Ou alguém se converte, ou apedreja você. Foi isso que aconteceu no livro de Atos. Estevão. Foi exatamente isso que aconteceu. O Estevão começou a falar. E o povo botava assim o dedo no ouvido para não ouvir. Mas não tinha jeito. Era o Espírito Santo. Falava mesmo sem ouvido na cabeça deles. E eles rangiam o dente, diz em Atos. E aí sabe o que eles fizeram? Não conseguiam resistir. Não se converteram, mas apedrejaram o Estevão. Foi o primeiro mártir cristão. O que acontece quando você fala? Te tira do lugar comum. O batismo com o Espírito Santo te tira do lugar comum em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Nos teus negócios, nas coisas. O Espírito Santo vai dizer para você quando fazer, quando não fazer, como fazer. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Agora veja bem. Uma outra coisa interessante. Nos tira do anonimato para a fama. Veja o versículo 7, esses versículos do texto que nós estamos lendo. Eles estavam lá fechados, veio o vento, vum, sobre eles. E começaram a falar em outras línguas, e árabe, e persa, e o povo começou a chegar. E foi enchendo de gente. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles queriam saber o que estava acontecendo. E aí o texto nos diz que eles então saíram para fora e
E o Pedro se levantou no meio deles e começou a pregar. O Pedro não era ninguém até então. Ninguém conhecia Pedro. Mas quando o batismo do Espírito Santo começou a operar na vida dele, o Pedro saiu do lugar comum. Cristão não foi criado para viver no lugar comum. Diga comigo, eu não fui criado para viver no lugar comum. Você foi criado, segundo a Bíblia, Jesus disse isso. Você não acende uma vela para pôr debaixo da cadeira, você acende para pôr lá em cima. Nós não temos luzes para ficar embaixo. A Bíblia diz que você é a luz do mundo, tem que ser posto lá em cima. Você foi criado para resplandecer. Você precisa ser batizado no Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vier sobre você, as coisas mudam, porque você muda. Ok? Então eles saíram do anonimato para a fama. E aí, claro, começaram a ser perseguidos. Foram lá e disseram para Pedro: que negócio é esse? E prenderam Pedro. Daí sabe o que acontece? Pedro estava lá adorando, cheio do Espírito Santo. A cadeia inteira se converte, lá em Atos 16. E uma igreja é plantada, começando na cadeia, e dá um terremoto, abre as portas da cadeia, e eles saem e estão livres. Você já teve terremoto na sua vida libertando você? O que já aconteceu? Como é que está a tua vida? Às vezes está no lugar comum. Não podemos viver assim. Nós temos que sair do anonimato. Muda a nossa condição de seguidores para líderes. Até então o Pedro era um seguidor, mas agora ele é um líder. Irmãos, quando você nasceu de novo para se tornar um líder. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos reis. O que é rei? Governo. E sacerdotes. Nós somos cabeça e não cauda. Você foi feito para ser cabeça e não cauda. Então alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. E essa coisa que tem que acontecer é você ser batizado no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Porque é Ele que batiza com o Espírito Santo. E é para a glória dele. Amém? E aí nos tira da condição de iletrados para mestre. Gente, o povo disse: peraí, desde quando o Pedrão fala árabe? Desde quando o Pedrão fala egípcio? Desde quando ele fala, esse cara não sabe nem ler? Era um iletrado. Mas quando o Espírito Santo vem, quando você é batizado no Espírito Santo, você sai da condição de iletrado para alguém que não só sabe, mas tem todo o poder para todas as coisas. Eu tenho um amigo, ele ainda está vivo. Ele é gago, mas é gago, ele mora em São Paulo. Ele é gago, mas é tão gago, que é o seguinte, ele não consegue quase falar, tão gago. E sabe o que ele faz? Ele é evangelista. E sabe o que ele faz para evangelizar? Ele prega nas praças. Ele tem um caixotinho assim, ele sobe em cima e começa a pregar. Quando esse cara começa a pregar, não gagueja uma vez. Se você ouvir ele pregando, você não vai dizer que ele é gago. Você entendeu? Deus tira da condição. Qual é a tua condição hoje? Que você precisa sair dela. Qual é a tua condição? Deus tem que tirar você da condição. Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. E finalmente vamos para o último passo. E eu quero orar com vocês. O vento do Espírito muda os nossos valores. Veja o versículo 41. O que está escrito aí? Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, está falando de Pedro, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Sabe, muda os nossos valores. Aquele pessoal não estava nem aí com nada, mas agora eles foram batizados no nome de Jesus. Não sei se você sabe o que é ser batizado no nome de Jesus. Batismo é uma das outras coisas que está muito confusa hoje. No Velho Testamento nós temos 2 sacramentos que vieram do Velho Testamento para o Novo Testamento. Um deles é a ceia, que no Velho Testamento era a Páscoa. O outro é o batismo,
que no Velho Testamento era a circuncisão. A Páscoa fala da morte e da ressurreição. A Páscoa fala da morte, da ressurreição e da vinda de Jesus. Sabe o que acontece nas igrejas hoje, quase em geral? As pessoas pensam que o batismo é símbolo de morte e ressurreição. É a Páscoa que é, não é o batismo. Se você quiser saber o que é batismo, vá na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1. E o Paulo está com um problema com os irmãos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, com o pessoal de Coríntios, porque eles estavam dizendo assim, não, eu sou do Paulo. Outros diziam, não, eu sou do Pedro. Melhor pregador aqui é o Apolo, eu sou do Apolo. Aí o Pedro se levanta e diz, que negócio é esse? Descer de Paulo, de Pedro, de Apolo. E ele diz assim, ó, ninguém é meu, porque eu não batizei ninguém no meu nome. Sabe o que é batismo? O simbolismo de batismo? A mensagem de batismo é pertencer. É ser propriedade. Quando você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está se declarando que você é propriedade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, comprado pelo sangue de Jesus. A confusão é grande hoje no meio da igreja cristã. Poucos sabem disso. E tem mais. Se eu pudesse ter mais tempo, eu ia explicar para vocês o tamanho das baboseiras que é dito em nome de Jesus, usando a Bíblia, por não saber a Bíblia. Gente pega, por exemplo, vou dizer isso, já comecei mesmo, né? Mas eu vou dizer rápido. Gente pega, por exemplo, o Romanos 6, e está lá em Romanos 6 uma palavra, que diz assim, que sabendo isso, que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo de batismo, com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E daí vai dizendo, ok? Fomos sepultados juntamente com ele no batismo pela morte, para que assim como ele ressuscitou, nós tenhamos ressurreição. Gente, aqui está falando do teu novo nascimento. Aqui não está falando do batismo cristão. Aqui está falando da experiência, se você ler o capítulo 5, e daí você lê o 7, que está falando da experiência de você ser incluído na cruz de Cristo. E as pessoas transformam tudo. Transformam tudo. Quando Jesus vai até João Batista, aquilo ali não era um batismo, aquilo ali estava sendo um sacerdote. Ordenação sacerdotal. Jesus nunca foi batizado. Sabe o que fizeram com Jesus? Circuncidaram ele quando tinha 8 dias. Ele nunca foi batizado com o batismo cristão. Ele foi ordenado como sacerdote no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu e ele tinha que ter, a Bíblia diz que tinha que ter no mínimo 30 anos, por isso que ele não começou com 29. Quando ele fez 30, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele começou o ministério. Agora presta atenção. Eu quero terminar aqui rapidinho, porque eu quero ir para frente aqui. Ainda quero orar com vocês. Veja isso. Aí a gente pega o texto e pensa que o texto diz que como nós fomos sepultados. E aí, sabe o que as pessoas entendem? Sepultado para baixo. Em primeiro lugar, quando a Bíblia foi escrita, a sepultura não era 7 palmos para baixo. Era uma escavação na rocha. Não era para baixo. Segundo lugar, quando a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo, que é o versículo, o capítulo 6 dizendo, se você for para o quotation aí do capítulo 6, você vai lá para Isaías 53, que diz assim, o lugar em que Jesus foi sepultado. Outra heresia bíblica no meio da igreja. Jesus nunca foi sepultado no túmulo do José de Arimateia. A Bíblia é clara. Levaram o corpo de Jesus, porque Jesus não estava mais ali. Levaram o corpo de Jesus. Não levaram Jesus. Leia na sua Bíblia. Se você achar isso, eu engulo a página. Que levaram Jesus para ser sepultado. Nunca. Porque sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi sepultado no meio de 2 perversos. Aonde que é isso? Na cruz. A sepultura de Jesus foi na cruz. Então, o simbolismo de sepultura na Bíblia é para cima, não é para baixo. Essa história de mergulhar e ressuscitar, eu batizo por imersão, por aspersão, nenhum problema. Mas eu entendo o que estou fazendo. Agora tem muita gente que não entende o que está fazendo. Pensa
que não está bem batizado se não for batizado por imersão. E a base é todinha equivocada. Não tem base bíblica para dizer que é isso. Amém? Vamos terminar aqui. Se tiver dúvida depois, pergunta para mim. Ok? Sobre esse assunto. Fecha o parênteses, vai lá. Leva a um compromisso de batismo, a um compromisso de ser propriedade, de ser servo. Irmão, sabe o que é ser servo? Servo é quando você não tem direito a nada. Servo é quando o seu senhor diz o que tem que fazer e você obedece. Isso é ser servo. Diz o que você tem que fazer e você obedece. Agora, amados, somos servos mesmo? Não. Precisamos ser batizados no Espírito Santo para assumirmos uma condição de servo, sermos cheios do Espírito Santo e obedecermos, capacitados para essa obediência, ok? Um compromisso de batismo. Você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e é batizado. Você tem que fazer esse compromisso novo. Outra coisa, versículo 42. Veja o que diz aí no teu texto. Vamos lá, versículo 42. Eu mudei aqui minhas páginas, né? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Sabe por que não tem perseverança hoje em dia no nosso meio? Falta o batismo do Espírito Santo para perseverar. Sabe, o negócio é a perseverança. O vento do Espírito muda os nossos valores. Leva um compromisso de batismo, de propriedade. Nos leva a perseverança nas coisas de Deus. Leva perseverança nas coisas de Deus. Em terceiro lugar, cria em nós um temor que produz uma atmosfera de milagres. Presta atenção, nós queremos milagres, mas milagres não acontecem sem o temor de Deus. E é o batismo do Espírito Santo que cria um ambiente, uma atmosfera de temor de Deus. Veja aí o versículo 43. Veja o que diz aí. Diz assim, ó: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sabe por que nós não temos muitos sinais? Temos alguns poucos aqui no nosso meio. Sabe por que não temos muitos? Que não há temor. Não há um ambiente de temor. Quando houver um ambiente de temor, nós vamos ver muitos milagres. A gente vê alguma coisa acontecendo, como por exemplo na quarta-feira passada. Aliás, nós temos aqui uma reunião na quarta-feira de oração. Na quarta-feira passada, quem estava aqui sabe o que aconteceu. Foi um negócio, não foi mesmo, Cristina? Foi mesmo, Vera? A Vera está levantando a mão. Como é que vai aí, Vera, aquele negócio? A coluna da Vera, ela tem raio-x, ela foi no Cairo Prata. Um S, se chama escoliose. A Vera foi tocada por Deus. A coluna da Vera estava tão torta que ficava assim, uma mão aqui e outra lá. Deus endireitou a coluna da Vera e a mão dela se ajustou. Foi um negócio tremendo. Ao vivo e a cores, quem estava aqui viu. Deus continua fazendo. Mas sabe, quando há uma atmosfera de temor, entendeu? Aí Deus faz os seus milagres. Outra coisa, cria uma atmosfera de unidade, dependência e amor uns para com os outros. Veja o que diz aí no versículo que nós estamos lendo ainda. Versículo 44 e 45. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Só pode ter milagre numa igreja dessa. Só pode ter milagre. Mas sabe por que eles conseguiram se desligar das coisas desse mundo? Que foram batizados com o Espírito Santo. Veio algo diferente que eles não tinham. Eles não tinham antes. Sabe por que a gente é agarrado nas coisas desse mundo? Sabe por que se a gente tiver uma casa para limpar hoje, a gente não vem na igreja? No domingo de manhã? É porque é agarrado nisso. É porque falta ser batizado com o Espírito Santo. Falta mudar os valores. Deus tem menos valor que $150. Você quer saber qual é o valor que Deus tem para você? Veja as coisas que você deixa de fazer para Deus por causa delas. Esse é o valor. Tem gente
que não vem na igreja de manhã porque está limpando uma casa que vai ganhar $150. O seu Deus vale menos do que $150. Fique sabendo disso. O seu Deus vale o quanto você atribui para Ele. Não é à toa que um Deus de $150 não faz nada na tua vida. Nem pode. Isso é um Deus de 10ª classe. 10ª categoria. Não é o Deus verdadeiro. Deu para entender? Essas são as coisas que vêm com o batismo do Espírito Santo. Produz em nós um estilo de vida que atrai as pessoas. Atrai. A gente não precisa ficar com aquela verborragia blá, 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 na cabeça que enche as paciências. A vida atrai as pessoas. Elas olham para você e querem ser iguais. Veja o que diz o texto 46 e 47. Olha só. Diz assim: diariamente, e todos os 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o evangelismo genuíno. O evangelismo que vem como resultado do batismo do Espírito Santo. Resultado do que a tua vida se torna. Entendeu? Amados, eu quero terminar dizendo assim, ó. Conclusão. O vento impetuoso não aconteceu sem que as condições fossem cumpridas. Atos, vai no capítulo 1, versículo 4. Achou? E Jesus, vamos ler desde o 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, dizem que quem escreveu foi Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. E esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Agora veja o 4. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade o João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. As condições têm que ser cumpridas. Você tem que obedecer, você tem que querer, você tem que ficar até que receba. Você não pode se distanciar. Sabe, amados, é a falta do batismo do Espírito Santo que faz com que a gente faça as coisas por um pouco tempo, e daí você muda e já não faz mais. E aí está lá, faz por 2, 3 vezes, e depois aí diz: não, mas eu já fiz muita coisa por muito tempo. Não tem perseverança, não tem qualidade naquilo que está fazendo, porque ainda não recebeu a promessa. Diga comigo: o batismo do Espírito Santo é uma promessa. Eu devo recebê-lo, mas tem condições. Eu preciso querer e ficar esperando até que aconteça. E eu termino aqui perguntando: você está esperando? Você tem esperado? Queria que a gente cantasse aquela música Vento do Espírito. Sabe, eu não tenho tempo aqui para ler o resto da Bíblia, mas se eu fosse ler, eu ia mostrar para vocês na Bíblia onde está escrito que as pessoas recebem os dons com imposição de mãos. Timóteo recebeu do Paulo, foi assim, com oração, ok? Então eu queria dizer para vocês: se você quiser, hoje é o seu dia, porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo. É Ele que faz isso. E se você não tem, está faltando alguma coisa em você. Você não pode continuar, porque você não tem o poder para ser testemunha. Ai, pastor, aquela minha esposa, minha mulher não se converte de jeito nenhum. Claro, cadê o poder? Meu marido, ele não quer nada. Claro, cadê o poder? Ai, pastor, estou evangelizando meus vizinhos, mas eles não querem nada. Uai, cadê o poder? Vocês entenderam? Fiquem em pé, em nome de Jesus. Vento do Espírito. Está muito alto, não? Pega mais baixo, fique de pé. Nós vamos começar a cantar.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Feche seu olho, para que nada te atrapalhe. E à medida que nós adoramos, o Espírito Santo quer batizar você. Você pode vir aqui para frente. De Deus está aqui, operando em nossos corações. Ele está aqui operando no teu coração, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. O Espírito de Deus está aqui. Venha para frente. Venha para frente. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, venha para frente.